O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, e que nos acompanham pelas redes sociais. Então, na primeira leitura, São Paulo continua a falar com o povo de Colossenses, né? E uma coisa bonita, ó, não deixamos de rezar incessantemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Nós temos que rezar pelo povo tapado, que está no escuro, vivendo a vida, buscando aquela, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, buscando somente as suas paixões, seus bel prazeres, poder. É de dar dó, é de dar dó. E nós não podemos deixar de rezar, né? Assim como São Paulo rezava por aquele povo, para que a luz do Espírito Santo ilumine, primeiro, a miséria que nós somos, o nada, e depois que nós nascemos para sermos dependentes de Deus, que Deus tem que participar da nossa vida, senão nós não somos nada, né? Isso tem que estar cravado na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, né? Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Ser feliz hoje é fazer a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus é infeliz, porque a felicidade é um dom de Deus. Deus não ia colocar o desejo de ser feliz no nosso coração para um cachorrinho resolver, para uma comida resolver, um sexo, um prazer sexual, né? O sexo é sagrado, é maravilhoso, quando é dentro do matrimônio, para doação recíproca, para gerar vida, mesmo que não possa gerar vida, mas de uma forma feita que gere vida. Mas buscar o prazer sexual pelo prazer é ridículo. Você sempre vai viver uma vida medíocre, baixa, né? Afetozinho e sexo não preenche ninguém. Por isso que muita gente que vive, aí vem tanto homo, que sempre vai ter só afeto e sexo, quanto hétero, que só usa contraceptivo, ou que não quer nenhum tipo de relacionamento mais sério, vão viver vidas baixas, que não voa para um amor mais ágape, né, de doação de vida. Ou seja, a igreja não é preconceituosa, a igreja é mãe, ela quer que você aprenda a ser feliz. Só isso, nada mais que isso. Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz,
que é a herança dos santos, né? Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção. Quem não está com Deus, obrigatoriamente está nas mãos de Satanás. Não tem jeito. Esse mundo jaz nas mãos de Satanás. Por isso que ele é injusto desse jeito, tem tanta injustiça, tanta coisa absurda. O Brasil virou um caos, um circo satânico. E ninguém consegue sair desse circo, né? Um psicopata que está prendendo um monte de gente em justiça, sendo toda hora mostrado seus crimes, deveria ser preso, está lá. Ninguém faz nada. E nós temos aí no Evangelho, né? Jesus que está à margem e o povo que o comprime para ouvir. Ele precisava de, às vezes ele tem que sair para pegar uma barca e ir para o mar, o povo não ficar comprimindo. Porque o toque de Jesus cura, liberta. Ontem eu falei que hoje nós somos privilegiados, que nós temos a presença de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia em vários lugares ao mesmo tempo. Carlo Acutis dizia que nós somos mais privilegiados, mas também a presença sacramental como sacramental na bênção. A bênção que leva a presença de Jesus. Até falei que a água benta cura, o remédio bento, as coisas bentas, né? Ontem eu esqueci de falar uma dúvida que muita gente tem. A bênção pela televisão, pela rádio, não é a mesma da presencial, certo? Existe a bênção que chega pela rádio, pela internet? Sim, chama bênção invocativa. Eu peço que Deus abençoe a pessoa, a situação e as coisas. Invoco que Deus abençoe, né? Da forma dele. A bênção dos objetos presencial, aqui, ela é constitutiva. O que é isso? O objeto, a essência do objeto se transforma em bento para sempre. Entende a diferença? A essência da água muda. Ela se torna benta para sempre. A essência da imagem, a essência de tudo, do remédio, tudo você coloca. Então a bênção presencial, ela transforma constitutivamente o objeto. Isso não acontece na bênção à distância, tá bom? Bem, aí Jesus viu os pescadores chegando lá e pegou a barca lá, emprestada, e depois, antes, falou, os pescadores acabaram de chegar sem pegar nada. Pescadores, desde pequeno, né? Sabe tudo. Uma das coisas que faz com que tenha a vocação tardia, como a minha, é um fracasso, né? O meu era um fracasso porque eu queria viver uma vida light. Aí eu cheguei numa residência que a vida era terrível. Santo Afonso Maria de Ligório, ele era um advogado famosíssimo. E ele perdeu uma causa por maldade. Fizeram uma causa que era ganha, de um povo famoso, por sacanagem que fizeram com ele, porque também tem isso, né? Não depende só da sua competência, mas também depende da honestidade dos outros. E Santo Afonso ficou em crise, ficou trancado no quarto, com vergonha de sair, chorando, com raiva da situação. E isso abriu a mente dele para a vocação sacerdotal, né? Então, a crise na profissão, assim como eles não pegaram nada. Depois, Jesus manda avançar para águas mais profundas. Então, quem vive só querendo uma profissãozinha para ganhar dinheiro, para passear, para ter uma casinha, né? Lá no campinho, uma chacrinha, eu quero uma vidinha lindinha, vive uma superficialidade de vida. Nós não fomos feitos para casinha no Araguaia. Lembra de eu falar disso, né? Lá, a vida inteira, meu sonho é não fazer nada, é ficar no campo. Até parece que quem mora no campo ri, né? Desse povo da cidade que sonha de ir para o campo e não fazer nada. Porque quando você vai para o campo, meu filho, nasce capim, um monte de poeira, folha, um monte de, como é que chama lá, de praga. Aquele campinho bonitinho que todo mundo vê só na pintura.
né? Porque se você estiver lá para manter aquilo lá, vai ter que ralar, meu filho. Né? Até eu, às vezes, a gente fica pensando, nossa, queria morar na casinha, no campinho, se for assim, com uma hortinha, aí tudo cai do céu, né? Para montar uma horta hoje, você tem que cuidar. Mas essa vida é superficial. Nós fomos feitos para águas mais profundas, para salvar almas, porque aqui passa, né? Aqui passa. Quantas e quantas pessoas vão para sua casa que sempre sonhou, compra a chácara, depois pega um câncer e morre. Bate lá no carro e está acidentado. Aí todo aquele castelo de areia cai. Então, avança para as águas mais profundas. Vocês não nasceram simplesmente para pegar peixe, mas para pegar almas. E aí acontece o milagre. Eles pescam absurdamente. Ora, é um milagre. Ali diz que eles sozinhos são fracassados, mas enxertados em Cristo têm grande eficácia. Assim nós sozinhos somos um fracasso, todo mundo. Fracasso. Mas enxertados em Cristo, nós damos vida, né? A gente leva outras pessoas para o céu. E é interessante que Pedro diz, afasta de mim que eu sou um pecador. Quando você entra em contato com a luz, você vê quem você é. A miséria que você não presta, né? A pessoa que não está afastada de Jesus, vem confessar, tem quantos anos? 20 anos que eu não confesso. Tem algum pecado? Qual que é? Ah, padre, eu sempre fui muito boa, muito. Eu ajudo os pobres. Nunca matei, nunca roubei. Sim, senhora, mas eu quero saber seus pecados. 20 anos não é possível. Então, eu não vejo assim tanta coisa não, né? Aí você fala, meu Deus do céu, né? 20 anos sem confessar, sem pecado, é porque está mais tapado, mais cega do que tudo. Então, quando você tem um encontro com Jesus, você vê a sua miséria, e você se humilha. Você se humilha, Senhor, sou um pecador, eu preciso de Ti, me ajude. E aí Jesus acolhe, né? Os outros ficam assustados com tanto peixe que pega, acabar de chegar sem pegar peixe, e Jesus diz, não tenhas medo. É outra coisa sempre que é provocação. Não tenha medo, Deus não tira nada. Deus nunca me tirou nada. Ele sempre me dá mais interiormente, né? Assim como a gente falou outro dia, de não ter medo do dízimo. Como é que você tem medo de devolver o dízimo, achando que não vai dar, se é ele que sustenta tudo? Qualquer coisinha pode acontecer no meio do mês para acabar com você. Como é que você vai ter medo de investir no seu Senhor, em quem te sustenta, em quem mantém sua existência por dentro, quem não deixa você pegar um câncer, quem não deixa você ter um acidente, quem não deixa você virar estrupiada, né? Que te sustenta. Como é que você tem medo daquele que te criou? Da mesma forma, a hipocrisia, né? Não, morre de medo para dízimo, para oferta, para caridade, mas não tem medo para plástica, para passear, para comprar carro, para comprar sei lá o quê. Isso é hipocrisia estúpida. Então não tenhas medo de dar a sua vida a Jesus. E hoje nós focamos na vocação religiosa, né? Que tem sumido muito. Primeiro porque os pais têm tido poucos filhos, e depois também que esse mundo hedonista, materialista, o voto de pobreza, castidade e obediência fica muito distante. E é a coisa mais bela que tem, né? Ontem alguém me mandou uma mensagem dizendo que um padre, um pai de família, pediu para rezar a ladainha da humildade. Não, padre, aquela ladainha da humildade fala de pobreza. Eu sou pai de família, não quero viver pobreza, não. Sim, mas, veja bem, uma coisa é a pobreza de voto, efetiva. Mas um pai de família, quando reza a ladainha da humildade, o que é pobreza? O que seria pobreza para o pai de família, para a mãe? É não ter lucro na empresa? Não. Uma empresa tem que ter lucro para sobreviver. Não é isso? É não ter capital de reserva? Não. Você tem que ser prudente para ter uma empresa. O que seria a ladainha da humildade, então? Desapego. Desapego dos bens. Você vive ali a sua vida digna, mas consegue ajudar. Ontem mesmo, eu deitei mal. Porque tem 2 pessoas, ex-paroquianos, que eu acompanho há muito tempo com problema financeiro, já tem anos. E os 2 estão muito mal, né? E a gente sente pai. Eu falo, Jesus, como é que faz? Podia ter um terminal de saque para pagar esse povo, né? Para ajudar. Vou lá com um projeto, os anjos analisam.
E vem a moeda que está em cada país, para ajudar essas pessoas. Uma coisa que eu estava pensando ontem, gente, eu quero que vocês meditem. Esses ricão aí, que só junta. Imagina se tivesse uma associação dos ricos, para não ficar acumulando bilhões e milhões de dólares, milhões, só para ajudar famílias que estão em crise financeira. Entende? Tem família que R$8.000 acaba com eles. Eles estão pagando no débito, no salário, como é que chama? Na folha, não é isso? Débito de folha. Gente que ganha um salário mínimo, uma dívida de R$8.000. Imagina se os milionários tivessem uma associação e avaliassem cada situação, um que deve 15 mil, uma família inteira, outro que deve, que não é nada para esses milionários, mas não. Acumula. Gente do céu, assim, eu fico pensando, para que acumular tanto dinheiro? Para quê? Só para condenar a vida, a alma. Ontem eu pensei nisso. Um lá tem uma empresazinha, né? Aí está devendo o povo, não consegue a empresa. O outro me dói mais, porque ele envolveu na escola católica, e ele não tinha, e jogou o dinheiro tudo lá, depois comprou, mas não restituiu ele. Vou tentar resolver isso na força. Mas se tivesse um fundo, uma associação, né? Também, como disse o Murilo Rezende na palestra que ele veio dar, essa associação dos milionários para cuidar de famílias numerosas, para dar coragem aos casais de terem mais filhos. Olha como o mundo seria melhor. Mas não. Acumula. Isso é loucura. Entende? Quem está me ouvindo aí que está acumulando, isso é loucura. Loucura. O que você está fazendo é uma loucura. Ajuda. Faz uma associação para fazer uma escola católica. Ajuda enquanto é tempo. Pelo amor de Deus, não morram desse jeito. Vai ser um inferno para sempre quem só pensa em acumular. E esses pobres, coitados aí, essas dívidas, né? Eu passei por um momento de dívida por muito tempo e só resolveu porque as pessoas perdoaram. Não estava endividado até hoje. Foi por perdão. Então Deus quis me humilhar e mostrar que a solução não é eu ficar rico e ganhar dinheiro, é o coração dos outros serem tocados. Né? A maioria me perdoou a dívida. Então eu sonho que esse povo que está com crise financeira, pai e mãe de família, porque eu passar por dificuldade é terrível, mas um pai e mãe de família passar por dificuldade com filhos, eu imagino, papai, quero tal coisa, não tem. Papai, não tem isso? Não, hoje não tem carne. Papai, eu sonho de comprar um sorvete. Não, hoje não. Deve ser terrível, terrível. Então, fica aí meu apelo. Que Beata Brígida toque os corações dos milionários de Paraúna e São João antes que morram e vão para o inferno. Que Nossa Senhora nos ajude.